Eccomi qua ragazzi, siamo in diretta, benvenuti, bentornati. O tema da aula de hoje, de onde começar, da dove iniziare lo studio della língua italiana. Por onde começar, como começar. Esse é um tema muito importante, então já mete o dedão aí no like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e compartilha essa live com seus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Da dove iniziare lo studio della língua italiana. Muito bom tê-los aqui com vocês. Eu sou o professor Silvano Formentin. Minha missão é divulgar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. É também transformar a vida das pessoas por meio do ensino da língua italiana e levar os meus alunos à fluência em italiano em apenas 8 meses com o método que eu criei na Itália quando eu precisei aprender rápido para poder trabalhar. Você é muito bem-vindo nessa aula. Se inscreve aí, clica no sininho das notificações. Deixa o like, deixa o joinha nessa live para que o próprio YouTube espalhe essa aula para mais pessoas. E você também pode espalhar essa aula apertando no botão compartilhar. Tá vendo no celular? Fecha o chat um pouquinho, vai aparecer o botão do like, vai aparecer o botão de compartilhamento. Você deixa o like e compartilha com seus amigos aí nas redes sociais. Você que está assistindo no celular, coloca no chat, escreve aí de onde você é, onde você está assistindo a nossa aula. Se é a sua primeira aula aqui no canal, comenta aí no chat ou nos comentários aqui embaixo para quem não está mais no ao vivo. Se é a sua primeira aula, segunda aula, terceira aula, se você já é veterano, veterana que me acompanha já há vários meses, se você me acompanha há mais de 1 ano, 2 anos, põe aí hashtag superveterano, hashtag superveterana. Se você faz parte do meu programa vitalício, põe aí hashtag sou vitalício, olha só, tem aqui inclusive as hashtags aqui na tela. Estamos aqui toda terça-feira, ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília, trazendo essa aula gratuita para vocês. Tem muita aula aqui no canal, você está no maior canal de língua italiana do YouTube da América Latina. Seja bem-vindo. Se inscreve aí, já se inscreveu? Já deixou o like? Da dove iniziare lo studio della lingua italiana? Da dove iniziare lo studio della lingua italiana? Duas coisas que eu tenho que falar aqui no começo da aula sempre. Para você que está começando, quem está começando aí, quem é novato, põe aí no chat hashtag de primeira aula ou de segunda aula. O método Formentin, ele te ajuda a aprender de forma mais inteligente, mais eficaz, mais rápida, mais fácil até. Mas ele segue alguns pilares. 2 pilares você pode fazer aqui na nossa aula ao vivo no YouTube. Que são, sempre falar em voz alta. Então você sempre vai repetir as frases em voz alta, as frases em italiano, ok? Para treinar. Ah, tô começando agora, não tem problema. Você vai errar? Lógico que vai errar, normal, não tem problema nenhum. Certo? O erro faz parte do aprendizado. Quem nunca erra não precisa mais aprender nada, não é? Você está aqui para aprender, então não tem problema errar. Você vai errar a primeira vez, vai errar a segunda, vai acertar na terceira, vai melhorar na quarta, vai melhorar ainda mais na quinta. Então repetir as frases em voz alta, sem ter medo de errar. Em voz alta mesmo, tá bom? E outra coisa importante, quem puder fazer, é pegar lá um lápis, uma caneta, um caderninho e escrever essas frases em italiano no caderno também. Então, falar para treinar a fala. E escrever, porque ajuda no aprendizado, na memorização. É uma ferramenta poderosíssima. Nosso cérebro, ele ama quando a gente escreve. Ele tem uma facilidade maior em memorizar, em aprender, quando a gente escreve, tá bom? Eu já falo isso há 5, 6 anos. Agora eu vejo que tem outras pessoas também que já estão falando aí na internet. Já vi vários vídeos, eu já falo isso há 5, 6 anos. Escrever é muito importante. É imprescindível, eu diria. La prima frase de hoje. Vamos começar pelo título aqui, ó. Hoje. O GI tem som de DGI. Então imagine que tem um D aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. O GI tem som de DGI. Então, hoje. Não importa se tem um G ou 2. Hoje. Ok? Da dove iniziare? Da dove iniziare? Por onde começar? Quer dizer isso. Iniziare. Esse Z tem som de TS igual pizza. Pizza, não é com Z, é uma palavra italiana, pizza. Olha aqui, ó. Pizza. A gente não fala pizza, né? A gente não fala pizza. Aliás, se a gente falar pizza, se escreve assim, com S, significa outra coisa. O que é pizza? Pisa é de uma cidade, lá na Toscana, onde tem a famosa Torre de Pisa, certo? Aqui, ó. Temos ela aqui também? Temos. Torre de Pisa. Então, Pisa. É esse som de Z, mas quando escreve com Z, fica com som de TS, que é a famosa pizza. Conhecida aqui no Brasil também, muito conhecida, né? Então, esse Z tem som de TS. Então, o Z na língua italiana, geralmente tem som de TS. Às vezes, tem som de DZ.
mas eu sempre vou mostrar aqui, vou falar, ó, esse aqui tem som de TS, esse aqui tem som de TZ. E você aprende como isso? Com o tempo, escutando, 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 escutando. Certo? A gente tem que aprender como as crianças aprendem. As crianças não aprendem através de regras gramaticais. Você nunca vai encontrar uma criança de 6 anos, 7 anos, uma criança de 6, 7 anos já fala. Uma criança normal de 6, 7 anos, ela já fala, lê e escreve. Ela fala, lê e escreve, tá? E ela não sabe o que é gramática, ela não sabe regras gramaticais, ela não sabe o que é verbo, provérbio, ela não sabe o que é provérbio, ela não sabe o que é verbo, ela não sabe o que é artigo, preposições. Mas ela sabe falar, ler e escrever. É assim que a gente tem que aprender italiano também. Da dove iniziare, então lembra que o Z tem som de TS. Quando tiver som de DZ eu vou falar. Lo studio, esse S do estúdio é um S mudo, não tem som de IS ou ES, é só o soprinho do S. Studio, lo studio, lo studio. O DI, pronúncia pura do D. Como assim, professor? Pronúncia pura do D. É estudio, não é estúdio. Como a gente fala em português, estúdio. É studio. D. Respira. D. D. Della língua italiana, abre bem o A no italiano aqui, ó. Italiana. O A é sempre bem aberto, porque a língua italiana não tem... Uma característica da língua italiana, não tem som nasal. Então o A é sempre bem aberto. Italiana. O A tem que sair pela boca, não pelo nariz. Italiana, não. Não é italiana. Sai pelo nariz, é italiana. O italiano fala alto, porque ele fala esse A bem aberto. Silvano. Silvano, veja, Silvano, come stai, amico mio? Ciao, Silvano. Silvano. E veja, eu não faço mais força para falar esse A, só abro mais a boca. Só abre mais a boca, vai sair já esse A bem aberto. É uma questão de técnica, não é de falar mais alto, não. Silvano, Silvano, Silvano. In italiano, Silvano. Ripeta ad alta voce, repita em voz alta. Depois de mim, calma, 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 depois de mim. Da dove iniziare lo studio della lingua italiana? De novo, depois de mim, depois de mim, depois de mim. Dopo di me. Da dove iniziare lo studio della lingua italiana? La prima frase è questa, ragazzi. Numero 1, prima frase. La prima cosa da fare è smettere di trovare le scuse. Então, por onde começar? Como começar a estudar a língua italiana? E a primeira frase, ela é matadora. Porque eu tenho certeza que vocês iam pensar assim, ah, ele vai falar especificamente o que fazer na primeira aula. Não. Isso aqui é algo que serve para tudo que você vai começar. Primeira coisa a se fazer é parar de dar desculpas e começar de verdade. O importante é parar de dar desculpa e começar de uma vez por todas. Então essa é a primeira coisa. É aí que começa o estudo da língua italiana. É aí que começa, na verdade, qualquer coisa da nossa vida. Então é uma frase bem profunda, né? Então, a prima coisa da fare é smettere di trovare le scuse. Porque eu sei que tem muita gente aí querendo aprender italiano, mas fica dando desculpas. Ah, hoje não dá. Ah, deixa para amanhã. Ah, eu comecei aqui, mas depois não fiz mais, depois eu continuo, aí vai passando e fica... Sempre tem... Gente, sempre tem uma desculpa. E eu vou te falar, a pessoa que estuda italiano, a pessoa que dá desculpas para não estudar, ou começa e não continua, ou tá sempre ali rodando no começo e não sai dali, ela tem os mesmos problemas. Todo mundo tem um monte de problema, todo mundo tem um monte de tarefa, todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. Eu tava conversando com uma aluna minha, e interessante como ela é uma pessoa que não dá desculpas. Ela trabalha demais, ela é médica, até esse tempo fazia plantão, só que ela tem disciplina. E ela não dá desculpas. Então ela faz exercício todo dia. Ela fez o meu curso, né, o Método Formentin, com o Método Formentin, estudando todos os dias até finalizar, sem, sem, sem ficar dando desculpas, sem perder a disciplina, o foco. A pessoa que é assim, ela é assim em várias áreas da vida, na verdade. E a pessoa que dá desculpa, ela dá desculpa também em várias áreas da vida. Então, tem que tomar cuidado, tem que começar primeiro trabalhando a mente aqui, ó. Então, a primeira coisa a se fazer é parar de dar desculpas, tá? Vocês estão aqui
Daqui pra frente vocês não vão mais dar desculpa, combinado? Boa. Então, la prima cosa da fare, esse S são dizer que la prima cosa da fare è smettere di trovare le scuse. Pronunciatore do di. Trovare significa encontrar. Trovare. Trovare un lavoro, encontrar um lavoro. Cercare e trovare. Chi cerca, trova. Quem procura, acha. Então, achar, encontrar. Trovare le scuse. Só que aqui, esse trovare, eu traduzi para dar desculpas, né? Mas eu podia ter colocado em português. A primeira coisa a se fazer é parar de encontrar desculpas. Mas a gente em português fala dar desculpas. Então, o importante aqui não é a tradução literal de cada palavra, mas o contexto, o sentido. Isso que é importante também. Repita em voz alta. La prima cosa da fare è smettere di trovare le scuse. Muito bom. Quem repetiu em voz alta, comenta aí. Nona, repetiu em voz alta, nona. Vai. Eu consigo ouvir aqui que tá repetindo e quem não tá. A gente consegue ouvir aqui, ó. Tem os equipamentos aqui, eu consigo saber quem tá repetindo, quem não tá. Então, todo mundo repetindo em voz alta. De novo, depois de mim. La prima cosa da fare è smettere di trovare le scuse. Muito bom. A segunda, ela tem a ver com a primeira. Ainda fala do mesmo tema. Então, aqui, digamos que seria uma frase só, tá? Eu dividi em duas. O controlli le tue scuse o le tue scuse ti controlleranno. O controlli, ou você controla, le tue scuse, as suas desculpas, ou le tue scuse, ou as suas desculpas, controlarão você. Ou elas, eu botei simplesmente elas. Eu le tue scuse aqui, eu botei simplesmente em português elas aqui. Ou elas te controlarão, elas controlarão você. Ti controlleranno. Ad alta voce dopo di me, o controlli le tue scuse o le tue scuse ti controlleranno. Berenice Palhares, primeira vez aprendendo italiano, agora começando agora, seja bem-vinda. A Rosane também. Rosane Gironi. Ripeti. Mais uma vez, depois de mim. O controlli le tue scuse o le tue scuse ti controlleranno. Estão escrevendo? Olha que frase espetacular essa aqui, né? A 2. Ou você controla as suas desculpas, ou elas controlarão você. Forte, né? Aí você acha que tem liberdade? As pessoas morrem por liberdade, as pessoas lutam, vão à guerra por liberdade. Não é? Tem vários exemplos disso na história. Liberdade ou a morte. Independência ou morte. Conhece essa frase? Independência, liberdade, não só das suas decisões, mas a gente fala também em liberdade financeira, liberdade em vários aspectos, não é? Pessoas morrem por isso. Muitas pessoas já morreram em busca da liberdade. Imagina você ser um escravo. Imagina você ser um escravo. No sentido mais duro da palavra. Ser um escravo. Não poder mandar. Não ser dono da sua própria vida. Das suas decisões, dos seus sonhos. Ser proibido de ter qualquer anseio para fazer qualquer coisa. Porque você não se manda. Imagina isso. Fecha os olhos e imagina você sendo um escravo. No tempo lá da escravidão mesmo.
Não ser o dono de você, sendo um objeto, sendo uma coisa de alguém, seja sendo como se fosse um equipamento que pertence a outra pessoa. É um inferno pensar isso, não é? Não ter essa liberdade. E tem muita gente que tá nessa aí, hoje em dia, e não percebe. Por quê? É escravo da sua própria negatividade, das suas próprias desculpas. Não tem liberdade. É controlado por outra coisa. Quem? As desculpas. E o pior é que isso é uma escolha que a pessoa faz. Porque muitos escravos lá no passado não tinham escolha. Eles foram capturados, eles eram escravos, eles queriam fugir. Eles não tinham escolha. Muita gente é escravo hoje e escolheu ser escravo. Escravo das próprias desculpas. Isso é muito, muito triste e frustrante. Espero que você não esteja passando por isso. Se você estiver, você vai mudar isso a partir de hoje. Amém? Lembra dessa frase. Ou você controla as suas desculpas, ou elas vão te controlar. Ou elas controlarão você. Repita em voz alta. O controlli le tue scuse, o le tue scuse ti controlleranno. E aí eu tenho certeza que todo mundo agora concordou comigo, né? Tenho certeza absoluta. Mas quando chega na prática, a gente escorrega de novo. E volta a dar desculpa. Porque é difícil quebrar esse padrão. As pessoas que têm esse padrão, elas têm isso há anos. Não vai mudar assim com eu vim aqui falar umas palavras bonitas em 2 minutos e vai mudar. Espero que muita gente mude, mas precisa ser mais forte do que isso. Então eu trago exemplos aqui. De quando você é escravo de você mesmo. Quando você fala assim, ó, ah, mas é troppo caro. Isso é uma desculpa que você está dando. É a tua desculpa te controlando. Você quer fazer alguma coisa, você tem um sonho, um propósito. Mas acima de você tem a sua desculpa e ela que comanda o que você faz, o que você não faz. Esse é um exemplo. Eu vou trazer mais exemplos depois, inclusive. Ah, mas é troppo caro, por exemplo. Repita em voz alta. Ah, mas é troppo caro. Ah, mas é caro demais, é muito caro, é caro demais. Ah, mas é troppo caro. E eu te digo assim. Então lembre-se, minha amiga, meu amigo. Allora, ricordati. Ricordati. Pronuncia por il T. L'unica cosa più costosa dell'istruzione è l'ignoranza. Para quem acha que é caro aprender algo novo que vai mudar a sua vida, lembra que caro é não aprender. É permanecer sem aprender, permanecer na ignorância. No sentido de ignorância, no sentido de não ser uma pessoa do mal, não é isso? É uma pessoa que vive sem aprender nada. Passa um dia e não aprende nada, passa mais um dia e não aprende nada, passa uma semana e não aprende nada. E caro mesmo é você não aprender. Benjamin Franklin falava isso. Então, ó, a única coisa mais cara que a educação é a ignorância. Então, é mais caro não aprender. Quando você pensa assim, ah, mas é caro aprender italiano. Não, caro é não aprender. É caro para o seu cérebro, para a sua saúde cerebral. É caro se você for fazer uma viagem. Não saber é mais caro, é muito mais caro do que pagar para aprender. Qual a diferença entre troppo e molto? Troppo, demais, molto, muito. Mas a tradução não precisa ser literal, por isso que aqui eu botei, ah, mas é muito caro, né? Eu poderia botar assim, ah, mas é caro demais. Tanto faz. O sentido é o mesmo, né? Eu falar, mas é muito caro ou é caro demais, o sentido é praticamente o mesmo, então não tem problema. L'unica cosa più costosa. Costosa, de costo. Quanto costa? Costosa, não é gostosa, é costosa, tá? Por isso que eu até frisei aqui. L'unica cosa più costosa dell'istruzione è l'ignoranza. De fato, essa frase tem um desafio de pronúncia, mas você tem que fazer. Tem que treinar. Se você ficar só no fácil, nunca vai aprender. Na verdade, é só você pegar aqui nesse Z e botar som de TS igual pizza. Se você consegue falar pizza, você vai conseguir falar dell'istruzione.
Ah, não consegui. Ah, mas eu não consegui. Então repete. Repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na quinta vez você já vai falar melhor do que na primeira. Provavelmente nem vai mais errar. Acontece isso, inclusive, com quem já sabe. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica falar. Dell'istruzione, dell'istruzione, dell'istruzione. Fala delis. Todo mundo consegue falar delis. 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 True. Delis. True. Você consegue falar true? Consegue, né? Desde o primeiro ano lá no primário, né? Tra, tre, tri, tro, tru. Eu não vou ter que explicar assim, né? Vamos lá, amiguinho, amiguinhos. Tra, tre, tri, tro, tru. É um bom exercício de dicção. Tra, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru. Dell'istruzione. Lembra que quando tem o Z, tem som de TS ali. Zione. Zio. 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 O que vai facilitar é você mexer bastante a boca, assim. Articular minha boca, tá? Dell'istruzione. Tá? Pra fazer biquinho. É l'ignoranza. De novo o Z lá no final com som de TS, que a gente já aprendeu. E o GN, olha que legal, tem som de NH. GN, som de NH. Lasanha, se escreve com GN. Montanha, se escreve com GN. Lenho, que é madeira, lenho, se escreve com GN. Né? Repita em voz alta depois de mim. L'unica cosa più costosa dell'istruzione è l'ignoranza. Copie essa frase, que essa frase também traz não só italiano que você aprende também frases que podem mudar a cabeça de uma pessoa. Né? Essas três, a gente já começou forte assim nessa aula, olha só. São três mensagens aqui poderosas demais. Ah, mas é muito caro. Ah, mas é caro demais. Então lembre-se, a única coisa mais cara que a educação é a ignorância. Ou seja, é mais caro não aprender do que aprender. Muito mais caro, muito mais caro. 4. O spendi soldi per la tua salute mentale oggi o li spendi per la tua malattia mentale domani. Aprender italiano é extremamente importante. Aprender outra língua é importante para você treinar o cérebro. Sabe como começou os primeiros cursos de línguas na história da humanidade? O primeiro livro gramatical foi na Índia, mas o primeiro curso que oferecia para as pessoas aprenderem outra língua, que era para aprender latim, começou lá na Inglaterra, século XVII. Só que ninguém tinha o menor interesse em falar latim. Na verdade, nem latim, nem outra língua. Mas eles estudavam. Por quê? Ninguém sabe? Hã? Para treinar o cérebro. Desde aquela época eles já sabiam que aprender outra língua era um exercício muito poderoso para treinar a mente, para treinar o cérebro, para manter a saúde do cérebro, para evitar ou para atrasar doenças mentais. Já sabiam isso naquela época. E tem gente hoje que não sabe, mas eu estou aqui para lembrar ou para ensinar. Estudar de todos existem vários exercícios para a gente fortalecer a mente. O mais poderoso de todos é aprender outra língua. Ou spendi soldi, ou você gasta dinheiro com a tua salute mentale hoje, ou você gasta esse dinheiro com a sua doença mental amanhã. O spendi, spendere é gastar. O spendi só, gastar dinheiro, né? Não é gastar só de sapato, tá? O spendi soldi per la tua, soldi, atenção para o som, pronúncia por do D que tá ali em amarelo, e o som do L, ó, Silvano, soldi, pronúncia por do D e o som do L, soldi, soldi. O spendi soldi per la tua salute mentale oggi, repita.
Oh, minha querida aluna Palmira Rego, de fato, não existia turismo no século XVII, então não era para turismo que eles aprendiam latim, depois aprendiam francês lá na Inglaterra. E era só para treinar o cérebro. Assim nasceram os primeiros cursos de língua. O li spendi per la tua malattia mentale domani. Vai. Aliás, o turismo, né? O turismo começou, sabe como? Para que as pessoas fossem visitar uma cidade italiana. Qual? Quem sabe não? Turismo como a gente conhece hoje, turismo moderno, ele nasceu para que as pessoas, para que os jovens da Europa, e não durava 10 dias, 15 dias, era 6 meses, um ano, era o turismo. Quando nasceu, para que as pessoas visitassem uma cidade italiana. Qual? O spendi soldi, soldi, soldi. Ah, botar a língua lá em cima, soldi, soldi. Per la tua salute mentale oggi o li spendi per la tua malattia mentale domani. Então, aqui, o li spendi. O que é esse li aqui? Ou você os gasta, entendeu? Então, esse li significa soldi, para não ter que repetir a palavra soldi. Ou você os gasta para a sua doença mental amanhã. Então, é melhor gastar com o quê? Com saúde ou com doença? Tem diferença. Madalena está assistindo lá em Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Vamos no Prado, né? É assim que fala ali. Mas vamos lá no Prado. É o sotaque italiano bem carregado do dialeto italiano. Nós vamos no Prado, hein? Esse ano nós vamos lá. Fazer um encontro lá com os alunos. Lá em Antônio Prado. O li spendi per la tua malattia. Então, pronta para o no spendi. Pronta para o ti aqui no malattia. Domani o A bem aberto. Mentale domani. Frase inteira depois de mim em voz alta, sem medo de errar. O spendi soldi per la tua salute mentale oggi o li spendi per la tua malattia mentale domani. Muito bom. Ou você gasta dinheiro com a sua saúde mental hoje, ou gasta com a sua doença mental amanhã. Também é poderosa, né? Essa frase. Quem quiser ver maior a letra, deita o celular. Em vez de ver o celular em pé, deita assim. Fecha o chat, vai ficar maior, tá? E você pode assistir na sua TV. Quem tem Smart TV, vai lá, entra no YouTube, lá no aplicativo do YouTube, procura Silvano Frumentinho ao vivo, você vai encontrar. Se eu aumentar mais a letra aqui, ela vai sair fora da. Ela vai cortar, vai sair fora aqui, ó. 5. Uma outra desculpa que as pessoas costumam dar. Ma ho paura di non imparare. Você já imaginou se as crianças, os bebês, pensassem assim: "Ai, não, eu não vou tentar aprender a, eu não vou tentar aprender a andar, porque eu tenho medo de cair, eu tenho medo de não conseguir nunca aprender a andar". Se as crianças pensassem isso, elas quantas teriam muitas que não teriam aprendido a andar. Ainda bem que criança não pensa isso, né? Isso é um vício que a gente pega depois de adulto, que é não fazer as coisas por medo de não conseguir. Criança pequena não tem isso, apesar da sua inocência, da sua falta de maturidade, do seu, enfim, de tudo que ela tem que aprender ainda, meu Deus. Ela não pensa assim: "Ah, não vou fazer isso que eu tenho medo de não aprender". Ela faz, ela erra, ela cai, ela levanta de novo. Quantas vezes ela cai e ela levanta de novo? E quando ela cai, ela chora se doer. Se não doer, se tiver alguém por perto. E se não tiver ninguém por perto, ela nem chora, mesmo que doa. E você tá aí dando desculpa. Tem medo de aprender, medo de errar, medo de não conseguir. Então lembre-se, faz sempre quello che hai paura di fare. La felicità richiede coraggio. Forte, né?
Aí tá infeliz, não sabe por quê. Porque não arrisca. Ma ho paura di non imparare. Repita. Muito bem. Ho paura, mas tenho medo de não aprender. Imparare. Di non imparare. Allora ricordati. Então lembre-se. Lembre-se. Faça sempre o que você tem medo de fazer. A felicidade requer coragem. Faz sempre quello che hai paura di fare. CHE som de que, pronúncia por do di, tá ali em amarelinho. La felicità, CI tem som de ti igual ciao. Richiede coraggio. Na palavra richiede temos o CHI, que é exemplo do CHE, tem som de que, som de que. La felicità richiede coraggio. GI som de DGI. Repita em voz alta depois de mim até o ponto aqui. Fai sempre quello che hai paura di fare. De novo, fai sempre quello che hai paura di fare. De novo, fai sempre quello che hai paura di fare. La felicità richiede coraggio. Richiede. La felicità, felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. È una telefonata non aspettata, la felicità. La felicità, CI tem som de TCHI, como ciao. La felicità richiede coraggio. E coragem não é não ter medo de nada. Coragem é fazer aquilo que tem que ser feito, apesar do medo que às vezes a gente tem. Certo? Só que tem coragem não significa que ela não sinta medo. Mas ela não deixa o medo paralisá-la. Repita em voz alta. La felicità richiede coraggio. Frase 6. Se un bambino si lasciasse controllare dalla paura di cadere, non camminerebbe mai. Olha só, aquilo que eu falei antes. Trazendo aqui para vocês em italiano. Se un bambino si lasciasse controllare dalla paura di cadere, non camminerebbe mai. Repita. Veja que nós temos aqui a palavra lasciasse, que vem de lasciare, que é deixar. Quando nós temos o SC seguido do I, de igreja, ou o SC seguido do E, de elefante, esse SC fica com som de X. Por isso a gente fala lasciasse. Vou dar outros exemplos aqui, ó. Opa. Outros exemplos. Aqui para vocês. Estão vendo na tela? Peixe. Que com E também, né? Peixe. Piscina, que a gente fala em português piscina. Em italiano se escreve igual, só que se fala diferente. Por quê? Porque a gente fala piscina, isso aqui, mas eles falam piscina. Piscina.
piscina. O nome Priscila também, ó. Priscila, a gente fala Priscila, eles falam Priscila. Então, SC seguido do I, vai ter som de X seguido do E também. Pesce, piscina, Priscila, lasciare, lasciasse. Se un bambino si lasciasse controllare dalla paura di cadere, non camminerebbe mai. Vai. Muito bom. Professor, se bambino é criança, como é que eu falo bebê? Bebê a gente fala neonato em italiano. Neonato. Neonato. Quer aprender mais? Então me segue aqui no canal. Vamos falar de novo a frase inteira mais uma vez, depois vamos para 7. Depois de mim em voz alta, dopo di me ad alta voce, senza paura di sbagliare. Eu quero que você comece assim, acreditando que você pode, sem medo de errar. Essa é a mensagem principal da aula de hoje. Por onde começar a aprender italiano? Primeiro, acreditando que você consegue. Para de dar desculpa. Não ter medo de errar. Quem tem sucesso nas coisas funciona dessa forma. Quem tem sucesso, quem conquista o que quer, não tem medo de errar. Faz as coisas apesar do medo. Erra um monte, mas vai depois. Não desiste, vai lá e acerta. Se você não desiste, uma hora você consegue. Isso eu quero para vocês nesse caminho da língua italiana. Esse propósito, você tem esse propósito de aprender italiano. Se un bambino si lasciasse controllare dalla paura di cadere, non camminerebbe mai. La seconda cosa da fare è scrivere quali sono i tuoi obiettivi. Perché vuoi imparare l'italiano? Então, até aqui, as 6 era um tema. De onde começar a aprender a estudar italiano? Parar de dar desculpas, porque as desculpas controlam vocês quando você não controla elas. Parar de falar que é caro, parar de falar que tem medo de aprender, ou parar de falar que não tem tempo, ou parar de falar que, sei lá qual for a sua desculpa aí. Lembrar que ou você investe na sua saúde mental hoje, ou uma hora vai ter que investir na sua doença mental. Lembrar como as crianças aprendem. São exemplos fortes para você, para nós. Agora a segunda coisa é ter em mente isso aqui, ó, dos seus objetivos. Uma outra chave para o sucesso que a gente já viu já li em vários livros isso, é que as pessoas que fazem, todos estão fazendo alguma coisa. Os que estão fazendo alguma coisa e não sabem por que estão fazendo aquilo, eles não têm sucesso. Os que estão fazendo alguma coisa, independente do que seja que eles estão fazendo, mas eles sabem o motivo, eles sabem aonde aquilo vai levá-los, essas pessoas têm sucesso. Isso foi um estudo que foi feito durante 10 anos nos Estados Unidos. Pessoas de sucesso, pessoas que não têm sucesso. Sucesso na vida, de forma geral. Financeira também, de forma geral. Então a gente precisa saber por que a gente está fazendo tal coisa. A segunda coisa da fare é escrevere, e escrever é uma coisa muito poderosa. Tirar do campo das ideias e colocar no campo físico, real, onde você pode tocar, ler, ver, pegar na mão. Escreva seus objetivos. Então, escreva, eu quero que você escreva num caderno aí. E guarde isso para sempre com você. Escreva à mão, depois escreva no chat também. La seconda, com um O ali, cosa da fare, è scrivere quali sono i tuoi obiettivi. Repita. Scrivam. Perché vuoi imparare l'italiano, amico mio? Perché vuoi imparare l'italiano, amica mia? Se você não sabe isso na ponta da língua, você vai fracassar.
Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça. Vou falar a verdade. Repita in voz alta depois de mim. La seconda cosa da fare è scrivere quali sono i tuoi obiettivi. Então escrevam aí seus objetivos. Perché vuoi imparare l'italiano? Perché vuoi imparare l'italiano? Então, a segunda coisa a se fazer é escrever quais são os seus objetivos. Por que você quer aprender italiano? Vai, gente, escreve aí no chat, quero saber. Vou dar alguns exemplos, tá? Ó, exemplos de benefícios ligados à aprendizagem da língua italiana. Entender as músicas, segurança e tranquilidade ao viajar, reconhecer a cidadania italiana para você, sua família, etc. Tem várias. Eu já fiz uma lista que passou de 20. Eu parei no 25, na verdade. Parei. Vários motivos. Encontrar o amor da sua vida na Itália, poder falar com os netos, de repente você tem netos italianos, você não consegue falar com eles, que estão lá na Itália e eles não falam português. Já muita gente já me falou sobre isso também. Depois da emoção de poder. A pessoa falou assim, teve mais de uma. Graças às suas aulas, professor, eu consegui falar com meu neto pela primeira vez, sem ter alguém para traduzir o que a gente falava. Imagina, isso não tem preço. Não tem preço, né? Pela gastronomia, isso. Porque simplesmente porque a gente ama essa língua e a gente ama porque é uma língua muito bonita. Não é por acaso que é a língua da ópera, né? Para fazer o exame B1, livello B1. Uhum. Eu tenho parentes na Itália. De repente, para ir lá visitar a origem dos seus seus antepassados, né? Antenati, se fala. Para entender, falar italiano, para ver filmes, para melhorar a memória. Então, esempi di benefici legati all'apprendimento. Onde tem amarela para você prestar atenção que tem uma pronúncia especial. Então, pronúncia por do di, o sei tem som de ti, pronúncia por do ti, pronúncia por do di, mais uma vez. Aqui embaixo o Z som de TS, aqui de novo o Z som de TS, o GI tem som de DGI, o SC seguido do E tem som de X, o CI aí repete, ó, CI tem som de ti, de novo a pronúncia por do di, de novo o som do TS no Z, e o GLI tem som de LHI, olha que legal, família. Dá outros exemplos aqui para vocês. Opa. Alho, que é alho mesmo. Filho, olha. Filho, família já tá ali. Família, filha, figliolo. Então, GLI tem som de LHI. Vamos para a frase. Esempi di benefici legati all'apprendimento dell'italiano. Vai. É passaporto, sim. Passaporte italiano é passaporto. Ho perso il mio passaporto. Perdi o passaporte. O passaporte. Capire le canzoni italiane, entender as músicas italianas. Repita, capire le canzoni, canzoni. Ler o cardápio, sair da depressão, muito bom, Gleison. Sicurezza e tranquillità quando viaggi. Sicurezza e tranquillità quando viaggi. Repita. Riconoscere la cittadinanza italiana per te e per la tua famiglia, eccetera. Vai.
De novo a última parte. Riconoscere la cittadinanza italiana per te e per la tua famiglia, eccetera. Então, assim, você tem que ter o motivo sempre na ponta da língua e os benefícios secundários. É interessante você listar no seu caderno, se você não fez, não botou no chat, mas faça no caderno pelo menos. O motivo principal e depois os benefícios secundários. Secundários não significa que são menos importantes, mas que para você tem o principal, mas é importante que você lembre que também tem outros. Por exemplo, de repente você está aprendendo italiano porque você quer viajar. Ok, muito bom. Então anota isso, mas coloque embaixo, que talvez você não saiba, mas existem outros benefícios. Faz bem para a memória. Depois você vai poder ouvir as músicas, entender, ver o filme, entender. Você vai poder acompanhar o jornal na Itália. Eu vejo sempre o humor da Itália, fazer pesquisas direto em sites no YouTube, por exemplo, de páginas italianas no YouTube, ou, enfim, direto na fonte lá em italiano, sem passar por tradução, que às vezes simplifica as coisas, erra algumas coisas. Para fazer pesquisa da sua família, direto da fonte também. Enfim, tem vários outros benefícios. Vamos repetir isso aqui? Esempi di benefici legati all'apprendimento dell'italiano. Vai. Capire le canzoni italiane, sicurezza e tranquillità quando viaggi, riconoscere la cittadinanza italiana per te e per la tua famiglia, eccetera. 9. La terza cosa da fare è trovare dei contenuti utili. Sendo mais específico aqui. La terza cosa da fare è trovare dei contenuti utili. Então, revisando até aqui a nossa aula, a gente falou de mentalidade no começo. Depois a gente falou de objetivos, saber o motivo, as razões, os benefícios, o benefício principal, os benefícios secundários de aprender italiano. Depois, encontrar conteúdo útil. O que é conteúdo útil? Vários tipos de conteúdo que você pode estudar. Você pode estudar com música, você pode estudar com regras gramaticais, você pode estudar com textos, você pode estudar com palavras, conjuntos de palavras soltas. Por exemplo, vou aprender vocabulário relacionado a tal profissão, vou aprender o vocabulário das ferramentas, vou aprender o vocabulário das cores, vou aprender o vocabulário dos utensílios de cozinha, vou aprender o vocabulário que mais? Fugiu a palavra, de cosméticos, por exemplo, vou aprender de roupas, palavras soltas. Ou eu vou aprender em frases úteis do dia a dia. O que é melhor? Melhor é frases úteis do dia a dia. Por quê? Música tem um problema. Porque tem muita música que a gente acha que é italiana, não é. A gente acha que é italiana, mas não é italiana. Como assim? Músicas famosas italianas que, na verdade, são em dialeto. Dialeto napolitano, vários dialetos na Itália. Certo? Tem músicas que dá pra gente aprender. Porém, só com música, você não vai aprender só com música. Aprender focado em gramática também não, porque crianças não aprendem focado em gramática. É muito difícil, o cérebro odeia ficar gravando regras gramaticais. A maioria das regras tem exceções, tem regras que simplesmente não são seguidas, tem coisas que simplesmente não tem regra. Ninguém vai lembrar da conjugação de um verbo quando precisa falar. Então, não é eficiente você focar em estudo de gramática. Com certeza você conhece pessoas que já estudam italiano ou inglês ou outra língua 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu conheço gente que estuda inglês há 5 anos e não sabe falar. Eu conheço várias pessoas que estudaram italiano 1, 2 anos, não aprenderam a falar italiano, porque focavam em gramática. E a maioria dos cursos que tem por aí são focados em gramática. É meio que uma regra, meio que já é uma convenção que tem. Mas o meu método não é focado em gramática. O método é focado em frases úteis do dia a dia, coisa que a gente vai usar no dia a dia. Como as crianças aprendem, como a gente aprendeu a língua portuguesa, é assim.
Palavras soltas também é ineficiente. Por quê? Simplesmente porque o nosso cérebro tem muita dificuldade em gravar a tradução de uma palavra solta. Já tentou lá gravar que significa uma palavra, aqui em italiano, português, vê que é muito difícil. O cérebro, ele forma uma conexão melhor, um aprendizado melhor, uma estrutura melhor, quando ele pega o contexto. Então, a frase, tem que seja uma frase de 2 palavras ou 3 palavras, mas sempre dentro de um contexto. Então, a melhor forma é conteúdo útil do dia a dia em frases, certo? Repita em voz alta depois de mim. La terza cosa da fare è trovare dei contenuti utili. A questão gramatical, eu sei que para muita gente que me ouve falando isso, pensa assim, isso é um absurdo. Mas é assim que funciona, gente, é assim que funciona. Eu fiz assim, quando eu comecei a aprender italiano, comecei assim, focado em gramática também. Estudei por meses, fui para Itália e me estrepei. Porque vi que não dava resultado, não conseguia falar. E aí quase passei fome por causa disso. Tive que pedir comida na igreja, lá pros padres. Depois de 3 meses, né? Eu não tinha mais dinheiro, não conseguia emprego por causa que não sabia falar. E aí comecei a estudar, sem focar em gramática lá, né? Estudando, sem focar em gramática, com frases úteis do dia a dia, treinando ouvido, falando em voz alta, sem medo de errar. E aí, ó, virou a chave. É assim que se aprende. Tô falando aqui de forma bem resumida, né? Tem várias estratégias por trás do método Formentin, vários pilares. La terza cosa da fare è trovare dei contenuti utili. La terza, Z som de TS, cosa, som de Z, da fare, é trovare dei. Esse dei aqui não tá traduzido para português, tá? Não tem tradução para português. Trovare dei contenuti, pronúncia por do ti, utili com i no final, porque é plural. Conteúdos úteis, certo? Repita, la terza cosa da fare è trovare dei contenuti utili. In frase 10, ci sono tante cose da imparare, però dobbiamo imparare quello che conta davvero per la comunicazione quotidiana. È isso. Ci sono tante cose da imparare. Tem muita coisa para aprender. Ou tem muitas coisas para aprender. Faz plural singular aqui, tá? Però dobbiamo, mas devemos, imparare quello che conta davvero per la comunicazione quotidiana. Però dobbiamo imparare quello che conta davvero per la comunicazione quotidiana. Dobbiamo, o A bem aberto, comunicazione, o Z som de TS, igual pizza. Quotidiana, tem que sair o som do U ali, então, ó, respira, quotidiana. Pronúncia por do ti, pronúncia por do di, o A bem aberto, quotidiana. Quotidiana. Lembrando que fundamental, o mais importante no aprendizado da língua italiana é a pronúncia. Não é vocabulário, não é gramática, não é escrita, não é audição. Audição é extremamente importante, escrita é extremamente importante, gramática não é importante. Pronúncia é a parte mais importante. Pronúncia é 50% do esforço. Se você entende, consegue formar a resposta na sua cabeça em italiano, na hora de falar, você não falar corretamente, as pessoas não vão entender. E são diferenças sutis, como, por exemplo, fidati e fidati. Se eu falar fidati é uma coisa, se eu falar fidati é outra. Então, mas, meu Deus, mas em português também tem muito isso, a gente não percebe, porque a gente já aprendeu quando era criança e já assimilou. Né? Coco e cocô, quase igual. Significam coisas totalmente diferentes. Coco, cocô. Então a pronúncia é extremamente importante, tá? Mas aí se eu vou errar, agora me deu mais medo ainda, professor, mais medo de errar. Não, você tem que, não pode ter medo de errar. Quanto mais você erra,
O erro indica algo que você precisa melhorar. O erro é um exame de raio-x. Quanto mais você ouve corretamente, fala, a sua fala vai se aproximar do que você ouve. Certo? Então, ouça muito em italiano de alguém falando correto. Nas nossas aulas aqui, por exemplo. E repita em voz alta. Quando você faz isso, esse exercício, o seu próprio cérebro vai aproximar a sua fala cada vez mais até chegar no que você ouve. Por isso que as pessoas têm sotaque. As pessoas falam da forma que elas escutam os outros falarem. Repita em voz alta a frase inteira do Oppo di me. Ci sono tante cose da imparare, però dobbiamo imparare quello che conta davvero per la comunicazione quotidiana. Mais uma vez, ci sono. Ci sono significa tem. Ci sono tante cose da imparare. No caso, quando eu tô falando de mais coisas, né? Ci sono tante cose. Existem tantas coisas para aprender. Isso que eu quero dizer aqui. Ó, a Vânia botou ali. A minha maior dificuldade é gravar os verbos. Eu acabei de falar para vocês. Esqueça a gramática. Uma criança de 6 anos, ela fala, ela lê e ela escreve e ela não sabe conjugar nem o verbo amar em português. Você não precisa saber verbos, você não precisa aprender conjugação de verbos, você não precisa saber uma regra gramatical sequer para falar outra língua, gente. Vocês têm que, se você não assimilar isso, vocês não vão conseguir aprender. Ou vai ser 10 vezes mais difícil aprender. Ou vocês vão desistir no meio. Tá? Eu sei que é algo diferente para quem tá começando, somente quando veio falando isso. Mas não precisa. Agora, eu não tô dizendo que você não vai estudar nada de gramática. Nós já somos adultos, nós podemos incluir um pouco de gramática no estudo. Mas não no começo. Então, por exemplo, 4 meses usando o meu método, vai ter ali 5 aulas. De quase 50, tem 5 aulas que vai ter alguma coisa de gramática. As outras não tem nada. Você aprende gramática de forma indireta. Você aprende gramática assim, de forma indireta. Vocês viram aqui nessa aula verbos, preposições, artigos, vocês viram adjetivos, vocês viram muita coisa. Mas não precisa falar o nome dessas coisas. Vocês aprendem de forma indireta, tá bom? A gente aprende gramática de forma indireta. Certo? E depois, quando você já tem uma carga grande de frases úteis, de vocabulário, de pronúncia, de escrita, aí sim você começa a entrar mais na gramática. E aí é mais fácil aprender gramática, entendeu? Depois, quando você já tem uma carga grande de conteúdo de língua italiana já, que você já aprendeu. É muito mais fácil aprender verbo auxiliar lá no 5º mês de estudo do que no primeiro. Verbos auxiliares essere e avere, por exemplo. Se você for aprender no começo, você vai se arrepiar. Se você for aprender verbo auxiliar lá no 5º mês de estudo, você aplica o método Formentin 4 meses. No 5º mês de estudo, você vai aprender verbos auxiliares. Vai ser bem mais fácil. Bem mais fácil. E claro, também depende do professor, né? Tem professor que explica gramática de uma forma mais complicada ainda. Gosta de falar bonito, gosta de falar termos que ninguém entende. E tem professor que explica gramática. Eu, por exemplo, explico gramática de forma simples, de forma fácil. Quando eu tenho que explicar sobre isso, né? Giusto? Muito bom. Bacione, arrivederci, buona serata. Tchau, tchau.